Vai ficar mais tempo baixo, né? Quando é o Cleiton não precisa, sobe e desce, né? Mas com o Natan aí... Mas é uma bênção poder estar com os irmãos, mais uma vez, poder pregar a palavra de Deus, é um grande privilégio esse, uma honra, né? Nós não merecemos, mas Deus tem dado essa graça, e eu reconheço isso, que é uma dádiva de Deus, para nós pecadores, e para mim ainda mais, poder partilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Então, essa noite nós vamos estudar sobre a fidelidade de Deus. Mas antes de entrar na mensagem em si, talvez você está se perguntando, mas o que o pastor está fazendo aqui, né? Quarta-feira foi falado que ele estava de férias, mas como na leitura de Tiago, acho que o pastor Rodrigo lembrou em Tiago domingo, né? Que nós fazemos os planos pensando se o Senhor permitir, né? Então até quarta-feira os planos eram que eu estava de férias e ia para minha sogra, né, para passar um tempo lá. Mas quinta-feira nós soubemos que o pastor Rodrigo não estava muito bem. Na sexta, acho que a dona Adriele fez um exame para ver se era gripe, o que eles tinham, o que era, e deu Covid, né? Deu positivo para Covid. Então eles automaticamente já entraram de quarentena. Eu ainda não havia descido porque estava aguardando a reunião no sábado, né? Então ontem que nós íamos ter com a diretoria, com os professores e todas as partes da igreja para um alinhamento, né, e também um tempo de comunhão. Então Deus permitiu estar aqui com vocês mais esse tempo, até que temos um plano aí, né? Quem sabe isso pode mudar, mas tem um plano já para poder dar tudo certo, tanto para eu e o pastor Rodrigo mais tarde tirar as férias dele. Então hoje eu estou aqui, quarta-feira também, tá bom? Então essa é uma parte dos avisos, depois temos mais avisos, aí eu complemento, mas é isso o motivo de eu estar aqui com a minha família também, né? Ninguém desceu, estamos aqui e devemos orar pela família do pastor Rodrigo. Agora à tarde parece que a Aline Piccoli, né, vizinha ali morando no terreno, também fez o teste e deu positivo para o Covid. Então ore, se proteja, mas estão bem, todos estão tranquilos. Eu falei com ele pelo celular agora à tarde, está realmente tranquilo, nada, tanto ele quanto a família, né, a esposa e os filhos, as crianças estão muito bem. Então continue orando pelo tempo, né, que vai passando e vai restabelecendo cada vez melhor a saúde, ok? Então vamos lá, Deuteronômio capítulo 7, Deuteronômio capítulo 7, versos que já lemos, 9 ao 10, Deuteronômio. Tratar dos atributos de Deus é algo muito sério, né, difícil, mas é algo de tremenda importância. Nós temos aprendido cada dia, né, e inclusive aprendendo da palavra de Deus, que nossa maior glória é conhecer o nosso Deus, né? Jeremias, nós já lemos, estudamos esse texto, Jeremias 9, 24, diz que se alguém glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Nosso Deus, Ele é o Senhor de tudo e de todos, e Ele tem as suas qualidades, os seus atributos. Então, conhecer o Senhor, para conhecer o Senhor, nós precisamos ganhar mais de quem Ele é. Seus atributos vão nos trazer essa profundidade, essa experiência de saber quem Ele é, como Ele age, né? Nós temos aprendido na Escritura acerca desse Deus e já estudamos sobre a imutabilidade dele. Ele é um Deus que não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre vai ser o mesmo. Ele não há sombra de variação no caráter da pessoa de Deus, Ele é sempre o mesmo. Nós cantamos isso, né? Sempre o mesmo seu nome. Ele é, e Ele não muda, Cristo nunca muda, o mesmo será. Ele é imutável. Também falamos sobre a santidade do Senhor, santidade que é o atributo de Deus. Nós vimos como a palavra de Deus se refere a Deus não como um Deus de amor, amor e amor. Isaías é dito que Ele é um Deus santo, santo, santo. E uma coisa interessante nas Escrituras, e principalmente
na parte do Antigo Testamento é que eles, quando eles repetem algo, é porque eles querem mostrar o tamanho da importância, que aquilo é de fato uma verdade e que ninguém pode passar despercebido por isso. Então, por isso, quando Isaías escreveu que Deus é santo, santo e santo, é para não ficar dúvidas. E nós temos aprendido de como esse Deus santo, que por sua santidade ele seria um Deus incomunicável, nós não poderíamos nos achegar a Deus. Um Deus que ninguém pode se aproximar dele. Nós vimos algumas experiências de homens tolos, né? Ousados, inconsequentes, que tentaram se aproximar desse Deus sem a devida preparação, sem o devido cuidado com o que ele prescreve. Não cumpriram o que o próprio Deus prescreveu e por isso morreram. Nós vimos o cuidado que Deus disse para o transporte da arca do Senhor. E lembra quando Davi tenta transportar ela para Jerusalém sem tomar os passos devidos? E aí os bois tropeçam, a arca está para cair e Uzá tenta suportar a arca, tenta cuidar da arca, uma atitude digna, uma atitude sábia, mas uma atitude impensada. Porque ao pôr a mão na arca, o que ele recebeu? Ele recebeu juízo. Porque Deus, ele é um Deus santo, e não é de qualquer forma que você se aproxima, não é só com boa vontade, é na maneira de Deus, é da forma como ele prescreve. E hoje não é diferente. Você tem lido o livro de Atos, e você lê lá sobre Ananias e Safira, né? Eles ofereceram de forma hipócrita, né? A oferta deles foi uma farsa. O que acontece com aquele casal? Eles ferem a santidade de Deus. Mesmo Deus lá do Antigo Testamento, no Novo Testamento. Como é que Deus trata Ananias e Safira? Pedro decreta o juízo deles, né? Primeiro morre o homem, e depois a mulher, quando você lê o texto, ela vem e ainda tenta, né? Mas também cai no mesmo lugar que o marido caiu. A santidade de Deus, ela é um fogo consumidor. É isso que nós aprendemos na Escritura. E esse Deus santo, 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 providenciou para nós uma maneira de nos achegarmos a Ele. Sabendo que nós não podemos alcançar a sua santidade por nós mesmos, Ele enviou o seu Filho, Ele enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, Filho perfeito, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Cristo pagou o preço pelo nosso pecado, por nossa aproximação, para que pudéssemos nos aproximar de Deus, ter comunhão com Deus, nos reconciliar com Deus. Cristo fez esta obra tão maravilhosa que nós chamamos a obra da redenção. Ele comprou por meio do seu sangue o nosso perdão e nos dando então, através do seu sangue, acesso direto a esse Deus santo, santo, santo. Nós não somos santos, jamais seríamos por nós mesmos, mas através do sangue de Cristo, a palavra de Deus diz que Ele nos torna justos, porque Ele é o justificador por meio do sangue de Cristo. É Ele quem nos santifica, é Ele quem nos justifica e nos capacita então a nos aproximarmos de Deus como filhos amados e desfrutar de toda a sua companhia, de toda a sua paternidade, de todo o seu amor, mas sem estar devidamente preparado, né? Cumprindo aquilo que Ele prescreveu, não tem como. É uma loucura tentar achegar-se a Deus sem a devida preparação dada, prescrita por Ele. E hoje queremos estudar sobre a fidelidade de Deus. O que é fidelidade? Quando você pensa em fidelidade, a que cenário você se remete? Fidelidade é necessário onde e quando, por exemplo? A verdade é que você vai responder fidelidade sempre e em todo momento. Mas há lugares especiais. Por exemplo, o que se espera de um marido para uma esposa? O que ela espera dele? Quando você está lá noiva, né, ou está se preparando, ou até mesmo antes disso, procurando o pretendente. O que você espera? Que esse homem seja fiel, né? Um coração de uma mulher só. Não aquele tipo que está orando por uma e pensando em outra, e se a terceira aparecer e der asa, ele já foi, né? Não, ninguém quer alguém assim, e ao contrário é a mesma coisa, né? A recíproca é verdadeira. Queremos alguém que esteja com um pensamento único. Vou ser fiel a você, né? Você vai ser a minha esposa até que a morte separe. Aí casa, então se espera isso. Fidelidade
no matrimônio. Fidelidade no trabalho é importante. Um funcionário fiel é melhor do que um infiel. Um funcionário que rouba, que trai, que talvez conta para os concorrentes os segredos. Quem quer um funcionário assim? Ninguém. Você quer ter um funcionário que vai transpirar pela sua empresa, por sua empresa, vai te honrar no serviço. Então, fidelidade no emprego, no esporte. Quantos torcedores aí não ficam frustrados quando o craque sai de um time que diz que ama, nasceu lá e de repente ele está jogando no pior rival, né? Vestindo a camisa e comemorando o gol, e você fala, puxa, e amava o time, mas a gente sabe que hoje em dia isso quase nem existe mais, né? No passado ainda tinha esse amor pela camisa, mas no esporte, não só no futebol, mas em outras áreas, fidelidade é importante. Então, fidelidade ela precisa estar em todo o lugar. Mas neste mundo em que nós vivemos, a realidade é que a infidelidade tem tomado conta, tanto no casamento, quanto no trabalho, nas relações, nas amizades. Ao invés de fidelidade, o que nós encontramos neste mundo é a real infidelidade. Deus, Ele é um Deus santo, um Deus imutável e um Deus fiel. E esse é o único motivo pelo qual nós não nos afogamos neste mar de infidelidade que é o mundo. Aonde você for neste mundo, a infidelidade vai estar lá. Como eu já disse, nos negócios, no esporte, no casamento, nos relacionamentos. A verdade é essa, vivemos em um mundo permeado pela infidelidade, ou seja, pela traição, pela falta de lealdade, a falta de compromisso, a falsidade. Vivemos em um mundo que transpira a infidelidade. Podemos pensar nas amizades. Quantas amizades já foram dissipadas por conta da infidelidade, por causa da falta de fidelidade? Vejam, nós nos encontramos em um mundo em que é como se estivesse em um barco à deriva, em um mar de infidelidade. Na verdade, a infidelidade neste mundo, ela é a ordem do dia. É uma indicação do mundo. Se você nunca traiu, você deve trair. O mundo diz isso. Para que ser fiel no casamento ou no trabalho? Traia, você não precisa ser leal. Lealdade é uma fraqueza. Você tem que pensar em si. Portanto, se alguém está te desonrando, não tenha pena. Pense em si. Essa é a ordem do dia. Estamos neste mar revolto, onde a infidelidade é a marca deste mundo. As músicas falam sobre isso, né? Os filmes, e se você assiste novela, ainda mais, né? Uma tristeza. A infidelidade é incentivada por todo lado. Estamos rodeados, para não dizer cobertos, com essa mensagem neste mundo. Mas por que é assim? Porque a infidelidade ela tem tomado conta da nossa sociedade como um todo. Infelizmente, não só nessas áreas que eu mencionei, mas isso vai chegar também dentro da igreja, na religiosidade, podemos dizer assim. Muitos têm deixado a fé, têm servido a outros deuses, que não o Deus que nós lemos lá em Deuteronômio. O Deus fiel, que exige de nós um comprometimento com a sua palavra, com os seus mandamentos. Muitos têm servido com a carcaça, né, a couraça, aquela vestimenta de que não é para Deus. Eles dizem que é para Deus com os lábios, mas no coração, dentro da carapaça, dentro da carcaça, quem manda é o próprio coração deles. Eles fazem um discurso, mas na verdade, apesar de estarem até dentro da igreja, muitas vezes como membros, não estão servindo a Deus fielmente, mas a si mesmos. O Deus que eles servem é o Deus que eles criaram. E muitos se encontram assim. Não conhecem a Deus como a Escritura diz que Deus é, mas criaram o seu próprio Deus. E por isso são marcados por falta de compromisso com Deus, falta de comprometimento com a palavra de Deus, falta de comprometimento com a oração,
falta de comprometimento com a pregação do Evangelho. Cada vez mais as igrejas, ou os crentes, vamos apertar mais o cinto, cada vez mais eu e você, nós estamos na beira, no limiar do precipício, abandonando as pequenas coisas, podemos dizer assim, nós vamos caminhando passo a passo para aquela beiradinha do precipício, deixando de orar, deixando de ler, deixando de proclamar, nós vamos esfriando. E quem sabe, ou sabendo, isso é gradativo. Um gigante não cai de uma hora para outra, Pequenas coisinhas, pequenos passos vão galgando aquele grande tombo. E assim que a igreja tem caminhado, muitos estão andando no seu pensamento, acham que adoram a Deus, que servem esse Deus, mas na verdade estão servindo a si mesmos, cobertos de infidelidade, andando na falsidade e na falta de compromisso com Deus. Têm desprezado as Escrituras, têm desprezado o corpo, a igreja, o compromisso com a igreja local, têm desprezado a oração e a proclamação do Evangelho. Precisamos despertar desse sono, precisamos acordar e entender que, de fato, estamos cercados por infidelidade, mas nós não podemos seguir no mesmo rumo. A maré vem contrária, infidelidade é o normal, mas nós vamos contra a maré. Nós queremos ser fiéis, tanto no nosso casamento, quanto no nosso trabalho, nas nossas relações. Queremos ser fiéis porque, em primeiro lugar, nós servimos a um Deus que é fiel. Porque Deus é fiel, irmãos, nós não podemos naufragar neste mundo de infidelidade. A fidelidade de Deus deve ser clara aos nossos olhos, deve ser visível, tanto em nossa mente quanto em nosso coração. Você tem conhecido a fidelidade de Deus? Você conhece que Deus, você reconhece, você pode afirmar com os seus lábios: sim, o meu Deus é um Deus fiel? Ou muitas vezes você fala que Deus é fiel porque todo mundo fala, Mas de fato, se fosse perguntado para você qual é uma marca, uma prova que você tem, que você fala: Deus é fiel. De fato, Deus é fiel por causa disso, disso e disso. Nós temos aqui as Escrituras afirmando. Capítulo 7, verso 10, ele diz: verso 9. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus, e Ele é o Deus fiel. Por quê? Porque Ele guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Portanto, Deus, Ele é fiel e Ele guarda esta misericórdia até 1000 gerações para os obedientes. Lembra que o livro de Deuteronômio é um livro de repetição. Ele está repetindo os mandamentos, o povo está para sofrer aquela mudança de liderança entre Moisés e Josué. Eles, ao terem a transição, vão entrar na terra prometida e vão conquistar Canaã. Então Deus está preparando eles por meio de Moisés para relembrar a lei que já foi dada lá no Êxodo, Números e Levítico. Ele está relembrando esses passos para que dentro de Canaã, um mar de infidelidade que eles vão encontrar lá, eles não venham a sucumbir, não venham a naufragar na fé deles por conta de toda a infidelidade e promiscuidade que eles vão encontrar naquela terra. Então Deus está relembrando para que eles não caiam naqueles pecados e se tornem também homens e mulheres infiéis. E com isso, se eles fizerem isso, o que vai acontecer? Deus está dizendo: se vocês me obedecerem, eu vou guardar a misericórdia até 1000 gerações. Mas ele continua, ele diz: porém, ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam, prontamente lhes retribuirá. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Então, Deus, por meio de Moisés, está apontando para o povo qual deve ser o caminho, um caminho de obediência e submissão. Guardem os meus mandamentos, andem naquilo que eu estou prescrevendo, porque senão vocês vão sofrer. E é interessante como Deus, Ele é fiel à sua palavra. Ele está dizendo isso aqui para o povo, e mais tarde, quando o povo cai, o povo relembra as palavras de Deus e reconhece
porque nós não obedecemos, nós sofremos. Nós temos pago um preço caro, não é porque Deus é um Deus ruim, mas é porque Ele avisou, e Ele é fiel, e Ele cumpriu a palavra. Se nós fôssemos obedientes, seria bênção. Mas na nossa desobediência, Ele veio com a maldição, com o castigo devido. Vem comigo para Daniel, nós podemos ver isso muito claramente com o profeta Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Aqui o cenário é que Israel foi conquistada pela Babilônia. Nabucodonosor levou em 3 deportações boa parte do povo da terra prometida até a Babilônia. E Daniel foi em uma dessas deportações. E lá na Babilônia ele vai enfrentar todo tipo de tentação, vamos dizer assim. Ele vai chegar em uma terra infiel. Babilônia é pagã, o rei é pagão. Nabucodonosor é um deus idólatra. Ele adora a si mesmo, ele se acha Deus. E ele vai investir contra Daniel e também contra os amigos de Daniel. Você já leu a história desses 3 rapazes, né? Desses rapazes que eram amigos de Daniel. Capítulo 6, se eu não me engano, vai contar essa história. E de todas as formas, eles são tentados a fazerem o quê? A se tornarem idólatras, ou seja, infiéis ao Senhor. Mas eles resistem em todo o tempo. Eles aprenderam a lição. Porque lá atrás, onde nós lemos com Moisés em Deuteronômio, Deus avisou: obedece a minha palavra, bênção; desobedece, maldição. O povo foi para a Babilônia por causa da idolatria, por causa da infidelidade deles para com o Senhor. E aqui no livro de Daniel, no capítulo 9, Daniel reconhece isso. Veja o que ele diz. Nós vamos ler um texto um pouco longo, mas muito importante. Capítulo 9, verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado pelo profeta Jeremias, então ele está lendo as profecias de Jeremias, a desolação de Jerusalém, que é esse cativeiro, iria durar 70 anos. Então, quando ele entendeu isso, olha o que ele vai fazer, verso 3: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão. Então ele, estudando a palavra de Deus, ele entendeu que Deus iria punir o seu povo por 70 anos. E ele, ao invés de reagir, falar: mas por que? Eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu nem era responsável nessa época. Ele não, ele entende o que Deus diz e ele se submete. E o texto diz que Daniel faz uma confissão, e olha o peso da confissão dele: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha. Como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertencem o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Então até aqui Daniel entendeu a sentença que o povo recebeu, e ele dá glórias a Deus, ele honra o Senhor, porque o que Deus está fazendo é justo. Ele prometeu lá em Deuteronômio: aqueles que me obedecem e me amam e cumprem os mandamentos, eu guardo a misericórdia até 1000 gerações. Mas quando vocês me abandonam, quando vocês são infiéis e me traem, eu trago o juízo, o castigo prometido. E o verso 9, e ele faz essa afirmação: a nós pertence o corar de vergonha, o ficar envergonhados, vermelhos, constrangidos,
expostos, e é isso que Daniel está sentindo, uma vergonha pelo pecado dele e da nação dele. Verso 9: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Não obedecemos à voz do Senhor, o nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, seu servo, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra, falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam. Fez vir sobre nós um grande mal, nunca antes, debaixo do céu, havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, mas mesmo assim, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado este mal e fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos a sua voz. Então Daniel, ao estudar a palavra de Deus, ao relembrar o que Deus já havia ensinado para o seu povo, ele olha para a realidade em que eles se encontram. Daniel não se revolta contra Deus. Daniel entende que tudo estava combinado. Deus, ele é fiel porque ele cumpriu a palavra dele. Quando o povo andava firme, fiel, Deus sempre abençoou. Mas quando o povo desandou, traiu e abandonou Deus, Deus foi justo com eles. A devida punição chegou, e Daniel louva a Deus, confessa os pecados, e se você quiser continuar lendo essa oração, ele vai suplicar para que Deus remova o castigo de Israel. Mas nós sabemos que Israel vai passar 70 anos aqui, e Deus, por causa da sua palavra e da sua fidelidade, lembra, Deus prometeu para Abraão que o povo de Abraão seria um povo infinitamente grande, um povo imenso, que nem a areia da praia seria igual, muito maior do que o número de grãos na areia da praia. Deus prometeu isso para Abraão. Seu povo vai ter mais povo do que estrelas, né? Então, Deus não acabou com Israel. Deus puniu, Deus julgou, mas Deus preservou um remanescente fiel. E Daniel e os seus amigos dentro da Babilônia eram esses remanescentes fiéis. Nós podemos ler e ver quão duro foi a luta para eles ficarem firmes diante da tamanha idolatria da Babilônia. Mas eles ficaram firmes, por quê? Mesmo num mar de idolatria e de infidelidade que era a Babilônia, eles olhavam para Deus, o Deus fiel, o Deus que sustentou o povo deles, o Deus que tirou Israel do Egito e trouxe para a terra prometida, o Deus que prometeu: se vocês me obedecerem, é bênção, não desobedecer é maldição. Eles desobedeceram e Daniel viu: nós estamos pagando o que foi combinado. Deus é fiel à sua palavra, Ele é justo. Portanto, irmãos, nós precisamos aprender e olhar de fato para a palavra de Deus e enxergar esse Deus santo e fiel, que jamais vai contra a palavra dele, Ele vai sempre se manter fiel à sua palavra. Ele é um Deus fiel, e é essa fidelidade, a fidelidade de Deus, que nos impede de afundar no mar de infidelidade que nós vivemos hoje. Embora o mundo nos ordene, nos incentive, nos estimule a uma vida de infidelidade, em primeiro lugar a Deus e depois para quem que você mais quiser, porque sempre começa assim. A infidelidade, primeiro ela ofende a Deus e depois ela vai ter resultados práticos com o próximo. A infidelidade com Deus vai gerar infidelidade nos relacionamentos. E nós vamos ter aí então um caos, uma sociedade que é caótica. E é isso que nós vivemos hoje. Mas quando nós olhamos para a palavra e conhecemos Deus em sua fidelidade, nós temos então como que um farol para nos iluminar e nos guiar, para nos livrar de afundar, de realmente trombar nos rochedos aí da infidelidade e naufragar na fé. Nós temos um padrão a seguir, e esse padrão é esse Deus fiel que desde Gênesis até Apocalipse
vai mostrar como ele é fiel. Se você ler no Gênesis, a promessa que ele faz para Adão e para Eva: olha, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer, vocês vão sofrer. E o que acontece? A partir da desobediência do Éden, o homem passa a morrer. Não morreu imediatamente, mas passou a ter validade. E além da validade física, uma separação eterna, que de fato a morte ali era essa morte física, espiritual. Aliás, essa morte espiritual e não física. Essa morte que significa o quê? A separação entre Adão e Deus. A separação que mais tarde é vista, que hoje é vista entre a humanidade e Deus. Por isso, não há justo nenhum sequer, porque Adão desobedeceu a Deus, foi infiel à ordem de Deus e comeu do fruto. E Deus cumpriu a palavra dele. Só bastou Adão quebrar uma única vez e Deus o expulsou do jardim. Qual foi a maldição que Deus deu para aquele casal? Tanto para Adão quanto para Eva. Quando você lê lá em Gênesis 3, você olha hoje, se cumpriram? Será que Deus é fiel em cumprir as suas palavras, mesmo quando elas não são tão boas, né? A maldição caiu sobre o homem, caiu sobre a terra. Ela está vigente. A mulher ganha o bebê com dores de parto. O homem ganha o pão, né, com o suor do rosto. Então, nós vemos que Deus, ele é fiel, ele cumpre sim a sua palavra. Mas na frente ele deixa claro que ele providenciaria um meio de reconciliação. Em Gênesis ele aponta que haveria um filho da mulher, um descendente que esmagaria a serpente com o calcanhar. A serpente iria ferir o calcanhar dele, mas ele ia esmagar a cabeça da serpente, apontando ali para o nosso Redentor, para o nosso Senhor Jesus Cristo, que viria de mulher, santo, puro, mas o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a palavra de Deus diz em Gálatas que na plenitude dos tempos, quem chegou no mundo? Recentemente nós comemoramos, dia 25, o Natal, que é o nascimento de quem? Desse descendente prometido lá atrás, que nasceu, viveu e morreu, porque ele prometeu que ele iria nascer, viver e morrer, como um cordeiro seria oferecido no madeiro, para derramar o seu sangue pelo nosso pecado, para o perdão dos nossos pecados. A palavra de Deus se cumpriu? Sim. Quantas profecias nós não temos aí nos profetas? Isaías, falando acerca de Cristo muito antes, 800, 600 anos antes. E cada uma delas se cumpre, porque Deus é fiel para com a sua palavra. Ele não muda, Ele não trai, Ele não é falso, Ele é sempre fiel e verdadeiro. E você pode confirmar. Você pode olhar para a história, na palavra de Deus, o povo de Deus está sempre sendo cuidado por Deus, por causa do quê? Do próprio povo? Não, por conta da palavra de Deus. Ele prometeu para Abraão, por exemplo, que iria preservar esse povo para sempre. Prometeu para Davi que iria dar para Davi sempre um trono, e tudo isso está cumprido. Em Cristo, cada uma dessas promessas, elas estão cumpridas. A palavra de Deus, ela é fiel, assim como o seu Deus, o seu dono é fiel. Nós temos as maldições, nós temos aí, por exemplo, no período em que Noé viveu, Deus julga o mundo com o dilúvio. Ele prometeu para Noé, falou: olha, eu vou trazer chuva e eu vou inundar o mundo, faz a arca. Por mais que Noé não entendia, não fazia ideia o que era uma arca, Deus deu as prescrições, os planos, e Noé, por fé, construiu aquela arca. O texto diz que foi zombado, ficou ali pregando, contrariado, o povo ignorando ele, casando e se dando em casamento, ninguém fazendo questão, olha, talvez pensando, está louco, Nunca choveu, o que é chover, o que é arca? Mas Deus, no dia certo, na hora marcada, fez chover, de cima e de baixo, as comportas do céu se abriram, e ele eliminou toda a humanidade, exceto a família de Noé, porque ele é fiel, ele cumpre a palavra dele, e ele poupou aqueles que creram e obedeceram. Ali nós vemos o livramento da família de Noé. Nós temos inúmeras demonstrações de fidelidade do nosso Senhor no Antigo Testamento, inúmeras. Nós podemos deixar isso, nós podemos confirmar isso olhando para esse passado de glória
muitas vezes também um passado terrível, onde Deus julgou o seu povo. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre porque Ele é fiel. Seja a bênção ou seja a maldição, elas vão se cumprir. Você não precisa ir muito longe para observar isso. Eu pergunto a você, você tem contemplado a fidelidade de Deus? Você tem compreendido que o fato de você ainda não ter naufragado na sua fé, afundado neste mar de infidelidade em que nós vivemos hoje, a todo tempo sendo incentivado a abandonar os padrões morais, né? Abandonar a nossa fé em Deus e a nossa fé, nossa lealdade para com o nosso próximo, seja o cônjuge, seja o nosso patrão. Todo tempo somos incentivados a nos dar bem e não pagar o preço, né? Queremos ter o melhor de tudo sem pagar o preço. Essa é a filosofia do mundo. Só não sucumbimos a isso ainda, irmãos, porque nós temos um padrão, esse farol muito claro que é Deus. E por causa dele nós não naufragamos na fé ainda. Estou falando aqui com cada um de vocês. Você pode olhar para a sua vida agora e ver a mão fiel de Deus, o braço forte do Senhor cuidando de você, a despeito de toda a nossa infidelidade, de toda a sua infidelidade. Você vê a fidelidade de Deus, mesmo talvez em meio às dificuldades que você tem enfrentado, privações, sofrimentos. Provamos durante o ano, né, por momentos assim. Um momento é melhor que o outro, alguns mais terríveis. Mas mesmo nos momentos terríveis, você vê a fidelidade de Deus. Você, como Daniel, pode contemplar a justiça de Deus, falar, não, o Senhor é justo. Eu mereço por causa do meu pecado. Você faz a confissão quando você está nesse momento, porque você vê a fidelidade de Deus agindo. A verdade é, irmãos e irmãs, que nós, pecadores, mesmo nós, os salvos, temos uma tendência de apreciar com mais atenção o nosso Senhor, a fidelidade dEle em nosso sofrimento. Apreciamos a fidelidade de Deus e o nosso Deus com mais atenção, principalmente em momentos difíceis. Muito mais atenção nós damos a Deus e a sua fidelidade quando nós sofremos do que quando nós estamos em momentos de diversão e alegria. É muitas vezes na dor, na tristeza, na solidão, na necessidade que experimentamos uma maior comunhão e uma maior dependência de Deus. Dependemos nele, não só por alguns momentos, é em todo o tempo, quando a dor é maior. Muitas vezes precisamos passar pelo sofrimento para poder ganhar a dimensão e a profundidade, a intensidade da fidelidade de Deus. Precisamos passar pelo que Paulo passou lá em 2 Coríntios 12, 7 a 10. Você conhece bem esse texto? É ali que Paulo clama misericórdia, a graça de Deus, para remover um inimigo, né? Um inimigo mortal. Há muita discussão sobre esse texto, acerca do que Paulo está clamando aqui, o espinho na carne, o que de fato é esse espinho. Muitos comentaristas vão divergir aí, vão debater acerca de que é uma doença, é uma cegueira, é uma pessoa, é um inimigo, é alguém que ficava torturando Paulo, mas não se sabe. Paulo não descreveu literalmente o que era o espinho na carne, mas ele diz que era algo que humilhava ele. Veja o que ele diz, verso 7: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco,
então é que sou forte. Paulo, ele chegou à seguinte conclusão: ele entendeu que Deus é quem é fiel e sustenta ele, não importa a circunstância, não importa o momento. Pelo contrário, em qualquer que for a circunstância e qual seja a adversidade, não importa a minha condição, o que importa é eu estar na dependência de Cristo. Ele me protege, Ele me encoraja, é Ele quem me fortalece. Ele me sustenta com a sua destra fiel. Não é dito qual era o espinho na carne. Talvez poderia ser realmente uma doença, uma pessoa, um inimigo. Mas a verdade é que era uma dificuldade tremenda, ao ponto de Paulo clamar 3 vezes. Imagina, no auge da dor e do sofrimento, esse clamor, o apóstolo Paulo, não é o pastor Rude, né? Zé ninguém lá pedindo, mas o apóstolo Paulo, o grande missionário, um grande e poderoso servo de Deus. Não chego nem na barra da bata dele, né? da orla da veste dele. E ele diz que Deus disse não, né? Deus diz: a minha graça te basta. E isso não foi um motivo de descontentamento para Paulo. Ele se apegou a isso. E ele entendeu que o mais importante do que não ter privações e sofrimento, mais importante é estar na dependência plena, no cuidado do Senhor, debaixo do cuidado, porque Ele nos sustenta com sua fidelidade. Nunca nenhum homem ou mulher neste mundo, desde os tempos mais antigos, confiou no Senhor em vão. Nunca alguém que confiou no Senhor e na sua fidelidade foi frustrado. Deus é fiel. O apóstolo Paulo nos mostra isso. E nós podemos olhar para outros exemplos. Eu tenho aqui uma ilustração do pastor e pregador Charles Haddon Spurgeon. Ele, em um dos seus sermões, ao falar sobre a fidelidade de Deus, ele contou essa pequena história. Ele falou sobre o avô dele, James Spurgeon, que também era um pregador pobre na Inglaterra. E falando sobre o fato de que Deus é fiel e sustenta o seu povo, Charles Haddon Spurgeon, ao falar sobre esse assunto, ele conta uma história. E ele diz: meu querido avô, há muito tempo atrás, costumava dizer-me: meu filho, eu encontrei um Deus fiel. Meu avô tinha uma grande família e uma renda muito pequena, mas ele amava o Senhor e não teria desistido da pregação do Evangelho por nada, nem mesmo por uma coroa imperial. Ele havia me dito muitas vezes como o Senhor providenciou tudo para ele. Ele tinha uma pequena fazenda para obter a sua renda, e tinha uma vaca que costumava dar leite para os seus muitos filhos. E um dia, quando ele veio até a vaca dele caiu para trás, cambaleando, e morreu. E minha avó disse: James, como é que Deus proverá leite para os nossos filhos agora? O que devemos fazer para conseguir leite? Minha querida, disse ele, Deus disse que proveria, e eu acredito que Ele poderia enviar 50 vacas se Ele quisesse. Acontece que naquele dia, uma série de senhores estavam reunidos em Londres, pessoas que o meu avô não sabia que estavam sentados com um comitê para distribuição de dinheiro para ministros pobres. Eles tinham dado a todos os que tinham pedido. Meu avô nunca tinha pedido nada. Ele gostava de ganhar o seu próprio dinheiro. Ele não enviou qualquer petição ou recurso. Bem depois que os senhores tinham distribuído a todos os que tinham pedido, haviam 5 libras, e eles estavam considerando o que deveriam fazer com este valor. Bem, disse um deles, há um senhor Spurgeon, em Stambourne, em Essex, um ministro pobre, ele precisa das 5 libras. E o outro disse então, não mande 5 libras, vou acrescentar mais 5 ao montante. Eu conheço, ele é um homem digno. Então disse o outro, não mande 10 libras, vou dar mais 5 se alguém colocar mais 5. Na manhã seguinte, veio um envelope para o meu avô, com 9 centavos de selo para pagar. Meu avô não gostava de pagar 9 centavos por uma carta,
mas havia 20 libras dentro. Meu avô abriu então o envelope e disse para minha avó: agora você pode confiar em Deus acerca de uma vaca velha? Amada igreja, pensar em como Deus tem sido fiel conosco deve nos lembrar de quem Ele é. Devemos relembrar a maneira como Deus tem se portado no decorrer de nossos dias, em todo momento. Deus nunca mentiu para nós. Deus nunca falhou conosco. Ele nunca nos deixou. Pelo contrário, Ele manteve a sua palavra em todo momento e em todos os aspectos. A verdade é que Ele tem ido além da sua palavra em muitos casos, e feito por nós muito mais do que nós merecemos ou deveríamos receber. Tenho plena certeza de que se eu fosse convidar aqui hoje à noite, um por um dos irmãos, para contar das maneiras, dos eventos, como Deus tem trabalhado e demonstrado a sua fidelidade, como Deus tem cumprido a sua palavra com você desde o dia que Ele te salvou, nós iríamos ficar aqui por dias talvez, contando as grandes obras de Deus, por causa não do nosso merecimento, mas por conta da fidelidade dEle. Ficaríamos aqui por dias. A verdade é que isso apenas corrobora para o fato de que a fidelidade de Deus é a razão pela qual nós não naufragamos em nossa fé. Deus é fiel. Ele sustentou o seu povo lá no passado, Ele tem sustentado o seu povo hoje. Deus é fiel e Ele tem sustentado em todo momento, e nós temos que adorá-lo cada vez mais por isso. Ele é um Deus fiel. E por fim, nós podemos olhar para a fidelidade de Deus não só no passado, no nosso presente, mas na palavra de Deus nós podemos aguardar o futuro com toda a esperança, porque o que Ele tem prometido para nós acerca do futuro é um futuro glorioso, é um futuro que certamente se cumprirá para aqueles que creem nele, para aqueles que se submeteram a Ele. À luz das Escrituras, e não à luz de cartomantes ou adivinhos, que querem saber do futuro, mas à luz da palavra de Deus, nós podemos ter a plena certeza do que está por vir. Deus é fiel e a palavra diz que Ele vai glorificar aqueles que Ele chamou. Isso significa que Ele vai dar para nós um corpo glorificado e uma casa em um lugar totalmente transformado, perfeito, que é o céu. A palavra de Deus diz que fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Deus tem nos preservado, irmãos, de maneira fiel, nos tem feito perdoados. Éramos indignos e Ele, através do Seu Filho, tem nos dado a dignidade, a justiça, e podemos aguardar no Seu Filho por esse futuro de glória. O amor de Cristo, o cuidado dEle, tem sido visível em nossas vidas a todo instante. Isso é resultado da fidelidade do Senhor. Deus é constante para com o seu povo. Deus jamais abandona o seu povo. Segundo o propósito da sua graça, Ele tem nos chamado e, como eu já disse, Ele vai nos glorificar. Romanos 8:30 afirma isso para nós. Paulo está firmado na fidelidade de Deus em todo o seu ministério. Quando ele afirma lá em Timóteo, 2 Timóteo 1:12, ele diz: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro ou o meu depósito até o dia final. Paulo está seguro nas mãos de um Deus fiel. O mesmo Deus de Paulo, irmãos, é o nosso Deus. Estamos aqui para adorá-lo e devemos depender dele da forma como Paulo, depositando todo o seu tesouro nas mãos dele, porque essa mão é uma mão fiel. Ninguém pode arrebatar você da mão de Deus, ninguém pode arranhar você, porque a mão de Deus é a mão fiel, forte, que sustenta em todo o tempo. Tem sustentado no passado, tem sustentado no hoje, no presente, mesmo em meio às adversidades. Nós temos visto
como Deus tem sido fiel em cuidar do seu povo, e nós podemos olhar para a palavra de Deus, e Ele tem prometido que aqueles que Ele chamou, Ele também vai glorificar. Ele chamou e Ele vai completar a obra que Ele começou. Dependemos dEle, irmãos. Amada igreja, Deus é fiel, amém? Deus é fiel, e essa é a razão pela qual nós ainda não naufragamos em nossa fé, mesmo vivendo em um mundo que parece um mar de infidelidade. Em todo tempo somos incentivados a abandonar a nossa fé, nossa fidelidade a Deus, mas nós temos Ele com a sua destra fiel, o seu braço forte e fiel, nos sustentando, indo além do que nós precisamos todo o tempo. Podemos olhar para o passado, podemos olhar para o presente e para o futuro. Tendo isso em mente, que Deus é um fiel em todos esses tempos, em todo o tempo, nós devemos permanecer firmes, com nossa mente e o nosso coração focado em glorificar o nosso Deus, não importa a circunstância. Não devemos duvidar, não devemos murmurar, antes que possamos depender dEle e esperar nele. Essa deve ser a nossa postura. Em meio a dias tão difíceis e que talvez vão se tornar mais difíceis ainda, nós não sabemos, nós não podemos perder Deus de vista, a fidelidade dEle de vista. Portanto, igreja, como um corpo, nós precisamos estar alinhados e totalmente dependentes desse Deus que é um Deus fiel. Vamos orar. Pai amado, obrigado por sua palavra mais uma vez, Senhor. Obrigado por tudo que foi feito aqui esta noite. Somos tão pecadores, a verdade é que a palavra cabe bem, somos infiéis. Mesmo tendo provado, Senhor, das suas bênçãos, da grandeza da sua palavra, da verdade que ela é, a transformação que ela tem causado em nossas vidas, há momentos em que somos falhos e nós suplicamos o perdão do Senhor. Nos ajuda, Pai, a olhar para a sua mão, o seu braço forte e fiel. Que a sua fidelidade esteja cravada em nossa mente, Senhor. Que não venhamos nos esquecer em nenhum momento de nossa vida. Que possamos nos lembrar sempre de como o Senhor tem agido no decorrer da história da humanidade, no decorrer da nossa história com o Senhor, como temos experimentado, Senhor, a tua fidelidade, dia após dia. E que no dia mau, Senhor, nós possamos ficar firmes, ao exemplo de Daniel e seus amigos, ao exemplo, Senhor, da história do Dr. James Spurgeon, que nós possamos, ó Deus, confiar e depender do Senhor em toda e qualquer circunstância, seja em momentos bons ou momentos terríveis, que nossa mente seja sempre levada a Ti, ó Pai, que a nossa confiança esteja sempre no Senhor. Essa é minha oração, é minha súplica em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, o qual nós amamos. Amém. Convidar o regente para chegar e cantarmos um hino.